Como eu disse, o governo Jair Bolsonaro completa hoje 100 dias e o 3 em 1 reuniu alguns especialistas em temas que foram candentes nesse período para analisar a gestão do presidente e também depois, evidentemente, os comentaristas vão fazer também o seu balanço, as suas reflexões. Na educação, essa área tão prioritária e tão falada nesse período, o MEC foi palco de uma série de polêmicas que culminou na queda de Ricardo Vélez Rodrigues. Quem assumiu o lugar de Vélez foi Abraham Weintraub. Eu aprendi a falar o nome do ministro direitinho, já me disseram quem entende aí do idioma, né? Secretário Executivo da Casa Civil. Cargo considerado o número 2 de Onyx Lorenzoni. Para falar sobre isso, a gente começa então com a avaliação da presidente do Todos pela Educação, a Priscila Cruz. Acompanhe. Olá, ouvintes da Jovem Pan, aqui é a Priscila Cruz, do Todos pela Educação. Hoje a gente tem aí os 100 primeiros dias do governo Bolsonaro e na educação a gente não tem muito a comemorar, né? A gente teve aí nesses últimos meses e dias pouquíssimos avanços. O próprio Ministério da Educação se desorganizou do ponto de vista gerencial, né? Hoje ele é um órgão muito degradado, então existe aí um desafio gigantesco para o próximo ministro. E do ponto de vista de avanço de programas importantes, pilares importantes para que o Brasil consiga ter melhores resultados educacionais, principalmente em termos de aprendizagem dos alunos, que é o mais fundamental. Hoje o Brasil ele vive uma crise de aprendizagem. Os alunos brasileiros estão na escola, a gente contrata professor, mas a gente não tem conseguido qualidade, que é a aprendizagem desses alunos, e é isso que vai, de certa forma, sempre atrasar o nosso desenvolvimento social e econômico e principalmente a vida dessas crianças e jovens que vão ter muito menos oportunidades de ter condições, né, de ter uma vida melhor. Então, pela importância estratégica da educação, é de se lamentar demais esses últimos 100 dias. A gente não teve avanços na política de alfabetização, que era uma política muito anunciada como um grande foco desse governo. A gente não teve avanços também no apoio do MEC para os estados implementarem a reforma do ensino médio, que foi uma herança boa do governo anterior e que deveria ser mantida e aprofundada agora, porque o ensino médio precisa ser reformulado. A gente também não conseguiu grandes avanços na discussão do novo Fundeb, que é o sistema de financiamento da educação, do Sistema Nacional de Educação, que é um sistema que organiza essa governança e a gestão, né, de todo o sistema de estados, municípios e União, as responsabilidades para poder organizar esse sistema todo. Isso é fundamental, uma discussão que precisa avançar no Brasil. Então a gente teve aí poucas coisas para serem comemoradas. A única política que acabou saindo ali no finalzinho do Vélez, né, do ex-ministro, foi a ProBNCC, que é o apoio do Ministério da Educação para os estados e municípios implementarem a Base Nacional Comum Curricular. Então a gente tem aí muito pouco até para dizer, né, porque o que a gente mais teve nesses últimos dias foram fofocas, brigas, confusões, brigas entre grupos. Então, que é tudo que a educação não precisa. O que a gente precisa é de uma gestão estável, com um projeto muito pragmático, olhando para as evidências, olhando para aquilo que já funciona no Brasil, dando escala para isso tudo, para que a gente consiga avançar nesses resultados educacionais. Então, ficam aqui os meus votos para que o próximo ministro entenda a sua verdadeira missão, que não é fácil, mas que é fundamental e talvez a mais estratégica para o futuro do Brasil. Muito bem, essa, portanto, a avaliação da Priscila Cruz, que enviou esse vídeo pra gente. Ela é presidente do Todos pela Educação. Apenas para atualizar aqui os assuntos do dia, numa entrevista ao jornal Estado de São Paulo, o novo ministro da Educação diz que pais de alunos agressores devem perder os benefícios do Bolsa Família e até mesmo a guarda dos menores. E também quero destacar, como eu disse agora há pouco na abertura do programa, que ao tomar posse, ou logo depois da sua posse, ele já nomeou 5 novos integrantes para a pasta, inclusive o secretário executivo. Vamos lá, vamos girar então os comentaristas do 3 em 1, começando pela avaliação da Vera Magalhães. Pois é, Silvio, eu concordo em gênero, número e grau com o que a Priscila falou. O Todos pela Educação tem um acervo de pesquisas nessa área muito valoroso aí, que serviu inclusive de base para o governo anterior do Temer, assim como outras fundações da sociedade civil que fazem estudos em educação, como a Fundação Lehman e outros, que têm trabalhos em conjunto com administrações, fornecem material, fornecem pesquisadores, fornecem expertise em gestão
para a administração pública. Eu acho que essa parceria entre o público e o privado é muito importante para que a gente avance, para que a gente tenha dados e evidências para usar na educação e criar uma base sólida de estatísticas, de avaliações, de desempenho, de validação aí de métodos, para que se avance na educação, finalmente, para que a alfabetização seja, pouco importa o método, um método fônico, método, que ela seja eficiente, que ela seja eficaz, que as crianças aprendam na idade certa, que elas consigam fazer as operações matemáticas e avançar em raciocínio lógico na idade correta, que elas tenham a noção de ciências, de geografia, de história nas idades certas. Então a gente precisa uniformizar a educação, fazer com que ela chegue a todas as regiões do país e a todas as faixas de renda da mesma maneira, que seja exigido e passado o mesmo conteúdo e que isso seja avaliado para que se criem aí estatísticas confiáveis na educação. Então isso é disso que eu falo quando eu falo em uma educação baseada em dados, baseada em evidências. Eu acho que o ministro tem aí à sua disposição pessoas para ele convocar para ajudá-lo. Ele tinha dito a mim que não iria dar prosseguimento à guerrilha ideológica dentro do MEC, não iria perseguir os militares e nem nomear de volta aqueles alunos do Olavo de Carvalho que foram afastados. Hoje ele fez algumas nomeações, algumas demissões, isso é natural, ele está assumindo o cargo, é normal que ele possa designar a sua própria equipe. A equipe que estava lá não era dele e, aliás, não era de ninguém, pelo que se viu, era uma equipe bagunçada, era um bando de grupos ali conflagrados entre si. É bom que ele uniformize a equipe, que ele tenha autoridade e ascendência sobre o conjunto da equipe e não que fale apenas em grupos e que todos estejam imbuídos dos mesmos propósitos. Isso é o essencial para que uma gestão funcione. Carlos Andreasa, sua leitura, sua avaliação, vamos lá. O fato é o seguinte: 100 dias de governo Jair Bolsonaro e não houve, vou sublinhar, não houve até aqui Ministério da Educação. O Ministério da Educação do governo Jair Bolsonaro ainda não existiu. De modo que, considerado o governo passado, a gestão passada, consideradas péssimas, cada um faça a sua avaliação, as gestões anteriores do Ministério da Educação, para o bem ou para o mal, cada um faça o seu juízo, havia movimento. A meu ver, tudo muito ruim, mas havia movimento, havia alguma ideia. Qual é a ideia, o projeto, o objetivo para benefício dos estudantes, sobretudo daqueles menores em fase de alfabetização, das crianças? Qual é o projeto, objetivo, insisto, do bolsonarismo, do governo Bolsonaro para a educação? Ninguém conhece. E não adianta mostrar o programa de governo e dizer que se aterá ao programa de governo, como diz o novo ministro, que tem o nosso crédito, Abraham Weintraub, alegue, mostre, aponte para o programa de governo, e lá é tudo muito vago sobre o que fazer com a educação. O que houve no Ministério da Educação até aqui foi guerra interna. O novo governo, no seu núcleo educacional, sob comando da tal ala ideológica, brigando contra o establishment em busca de uma suposta restauração. A tal guerra cultural contra o tal marxismo cultural, que também serviu de plataforma para a disputa de poder, para que ambiciosos tivessem e galgassem mais poder, acumulassem poder na estrutura da máquina pública. Isso tem nome. Isso tem nome: aparelhamento, balcanização, para usar uma boa expressão usada pela Vera ontem, nos últimos dias. De modo que o seguinte: os agentes dessa guerrilha cultural, dessa guerra cultural, ainda estão no Ministério. Vou repetir, ainda estão no Ministério. Não estavam nessas secretarias, tantas trocadas para cá e para colar.
continuam lá em cargos importantes, mas menores, mais escamoteados, continuam fazendo trabalho de guerra cultural, de modo que não adianta, insisto, trocar o secretário, chamar técnicos. Os militares perderam força, isso é fato. O Weintraub, o direito dele, responsabilidade dele, vai formando o seu secretariado, chamando os seus, muita gente que estava com ele na Casa Civil, muitos economistas, cargos técnicos, chamemos assim, ocupados por, técnicos, embora não de educação. Pode ser que dê certo, a experiência de gestão pode surpreender, talvez algo da iniciativa privada, não sei, mas vou bater na tecla. Aqueles que minaram, que fritaram e que entregaram a cabeça de Vélez Rodrigues, aqueles que inicialmente o indicaram e que patrocinaram a sua escolha, ainda estão lá. Ainda estão lá, de modo que as condições para que a coisa se repita estão lá, estão dadas. E nisso não se tocou ainda. Alexandre, e você agora então? Bom, essa data simbólica dos 100 dias que nós vamos discutir hoje ao longo do programa, ela nasce nos Estados Unidos com o presidente Franklin Roosevelt, né? Ele assume dia 4 de março de 33 e os 100 dias se completaram dia 11 de junho. Uns dias depois ele faz uma declaração no rádio querendo fazer um primeiro balanço do New Deal, que foi o primeiro pacote dele de medidas, e nasceu essa tradição de se avaliar governos pelos primeiros 100 dias. É uma data arbitrária, enfim, que você dá um primeiro corte para ver como é que as coisas estão acontecendo, mas especificamente no Ministério da Educação, o que a gente pode salientar, além do que meus companheiros aqui já falaram? Eu acho que o nosso ministro está com uma retórica um pouco inflamatória, o novo, né? A gente já falou o que tinha que falar do ministro anterior, mas o ministro novo, ele entra primeiro dizendo que ele quer acalmar os ânimos, mas ao mesmo tempo que ele diz que quer acalmar os ânimos, ele fala o seguinte, vou falar igual o Silvio, ele abre aspas, vamos lá, vamos abrir aspas para ele. Não sou radical, o que não pode é pregar violência e esperar o diálogo. Eu queria entender melhor o que o ministro quer dizer com isso, né? Quem está pregando violência? Que tipo de violência? Eu acho que esse tipo de colocação um pouco vaga gera uma certa preocupação, né? Porque ele está falando de violência verbal, violência física. Quem é esse inimigo aí que ele está vendo, violento, que justifica acabar com o diálogo e devolver, pelo que eu entendi, né, o que fica sugerido, responder com violência de volta, né? Então eu queria entender isso, porque o ministro, ele aparentemente ele é da mesma ala ideológica, ele tem uma visão assim bem clara do que ele vê nessas questões culturais, marxismo, etc. E tudo bem, eu não vejo em princípio problema nisso. Pelo contrário. Agora, ele tem que ser um pouco mais explícito quando ele levanta esses temas e ele sugere que, nas palavras dele, que ele não é radical, mas quem prega violência vai ter, né, fica sugerido, vai ter violência de volta. Fica no ar e eu tenho a curiosidade de entender a quem ele se refere. Quem é esse inimigo que ele vai combater e, pelo que eu entendi, vai combater com violência. Pois é, a gente vai já para outro tema, mas é interessante discutir esses pontos que vocês levantaram, né? Porque é incrível que se perca tempo combatendo inimigos imaginários, né? O governo ganhou a eleição, ninguém discute sua legitimidade, a oposição está totalmente perdida. Eu acho que está se perdendo uma janela importante de oportunidade para se realizar coisas. Tem um arcabouço que foi deixado, tem aí uma base em cima da qual poderia se trabalhar para agilizar os processos e para se ter ganhos mais imediatos. Na educação é um caso em que se deixou uma base. A partir da reforma do ensino médio, se poderia avançar em projetos do próprio Bolsonaro, de avançar em escolas militares, de avançar em escolas profissionalizantes. Você tem um acervo deixado nessa área. A partir do que se fez na Base Nacional Comum Curricular, você poderia acelerar os processos. Tem um Fundeb que vence aí e que ninguém ainda mandou um projeto de lei para o Congresso para o que vai vir no lugar. Então, as agendas estavam mais ou menos postas. Você tinha um cronograma em cima do qual trabalhar. Em vez de fazer isso, você ficar combatendo
moinhos de vento ideológicos é perda de tempo. Pode até animar a militância, pode até fazer com que professores, por exemplo, como o Weintraub e outros, que são conservadores, que são de direita, se sentiram estigmatizados ao longo de décadas nas universidades. Eu não nego que o ambiente universitário seja eminentemente de esquerda, predominantemente de esquerda. Parece que tem um sentido de ir à forra contra anos de submissão ao ideário de esquerda, quando, na verdade, mostrar resultado é o melhor que se pode fazer para que a esquerda não volte nunca mais. Se você mostrar resultados, mostrar, olha, entrou um governo de direita, entrou um governo conservador e os números deram este salto, você vai ter a melhor justificativa para uma reeleição, para uma eleição de alguém do mesmo projeto, do mesmo corte. Quando, ao contrário, em educação, os números são muito gritantes, eles falam por si. Se houver um retrocesso, o que se vai dizer? O Andretta tem um complemento, é isso? Eu queria, porque a Vera tocou no ponto importante, sob a lógica do bolsonarismo, a lógica do bolsonarismo fundamental, o Ministério da Educação é o que melhor funciona para o projeto de guerra cultural. Eu quero insistir nessa tecla. O combate ao inimigo, normalmente artificial, geralmente forjado, é a própria constituição do bolsonarismo. A ideia de que tenho falado muito aqui, escrito de campanha permanente, de oposição dentro do próprio governo, um governo que é gestor ou deveria ser gestor, mas também se comporta como oposição, combatendo os inimigos internos depois de os ter vencido na eleição. Eles estão incrustados na máquina pública e precisam ser combatidos desde dentro. É guerra permanente, é o alimento para a cultura do conflito. Isto é o bolsonarismo. Não é algo que se possa superar, porque sem isso não há bolsonarismo. E isso é algo que nós conviveremos nos próximos 4 anos e por quanto tempo houver bolsonarismo no poder. É a lógica fundadora, o conflito, o confronto, uma guerra permanente que alimenta as tropas, alimenta os militantes digitais, as milícias digitais e também, por que não, encobre óbvias manifestações de incompetência. Outro ponto também que eu acho que é interessante a gente lembrar é que governos mais ideológicos, eles costumam, ao longo da história, a experiência mostra isso, focar muito em relações exteriores e educação. Por quê? Porque em relações exteriores, esses governos vão buscar outros governos no mundo que tenham alinhamento ideológico para buscar apoio, troca de informações e montar algum tipo de rede supranacional de apoio. E também o Ministério da Educação, por quê? Porque se você tem uma ideologia, uma visão de mundo que você considera que é melhor para o país, definitivo, você quer espalhar essa visão de mundo para o país, a melhor maneira de você começar com as crianças, né? Então, na cabeça de quem tem uma visão mais ideológica da condução do Estado, relações exteriores e educação são 2 áreas absolutamente estratégicas e chave. Não por coincidência, a gente vê um foco das alas ideológicas do governo muito em relações exteriores e educação. E aí vale a pena olhar e ver qual é a condução que vai ser, se vai ser mais técnica ou vai ser mais ideológica.